Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração aprofundada num conceito, assim, central da psicanálise de Wilfred Bion. As transformações. Isso mesmo. E a nossa base vai ser o capítulo 4 do livro Transformations dele. Exato. Vamos investigar como Bion entende, essas mudanças na nossa experiência psíquica e como a gente representa isso. Uma ideia que pode parecer meio complexa no começo. Sim, mas que, olha, oferece uma perspectiva muito poderosa para entender desde pensamentos do dia a dia até fenômenos psicóticos. É um mergulho interessante. Preparados? Ok, então vamos lá descompactar isso. Para começar, o que exatamente Bion entende por transformação? Bom, ele pega um termo que já existe, usado em matemática, filosofia, Certo? e traz para a observação psicanalítica. Basicamente é uma mudança de forma. Como assim? Dá para dar um exemplo? Pensa, tipo, numa paisagem. Esse é o fato original, o que Bion chama de O. Ok, a paisagem é O. Aí vem um pintor e transforma essa paisagem numa pintura, num quadro. Esse quadro é o produto final, o TB. Entendi. E o pintor? O processo criativo dele, a técnica, a emoção que ele coloca ali, isso é o T-alfa. É o processo de transformação. Ah, claro. E na análise, como isso funciona? Na análise, as palavras do paciente, o que ele traz para a sessão, seriam o TB. O produto final. Isso, das emoções, dos pensamentos originais dele, que são o O. Faz sentido. E um ponto crucial aí é a invariância. Invariância. Mesmo com a mudança de forma, da paisagem para o quadro, da emoção para a palavra, algo do original, do O, precisa permanecer no TB. Senão a gente não reconhece. Ah, como reconhecer a paisagem na pintura? Exatamente. E na fala a gente busca o sentido original por trás do que é dito. O contexto, se é a mente, o corpo, o mundo externo, e a técnica usada na transformação, o tá. O processo mental. Isso. Tudo isso influencia o quanto o O é deformado e o que se mantém invariante. A teoria tenta, dar conta dessa complexidade toda. E Bion descreve diferentes tipos, Diferentes grupos de transformação mental. Sim, ele organiza em grupos. O primeiro são as transformações por movimento rígido. Movimento rígido. O que significa? Aqui, a deformação do O é mínima. O TB, o resultado, preserva muito do original. Tem exemplo clínico? Tem. O próprio Bion dá um. Um paciente sonha com uma luta, um tigre e um urso brigando, pouco antes de uma pausa na análise. E aí? Bion interpreta isso como uma transformação relativamente direta, sabe? Dos sentimentos do paciente sobre essa interrupção, talvez com ligações com a cena primária, com a transferência. Mas os elementos originais, os invariantes, são mais fáceis de identificar então? Exato. A ligação entre o sonho T e o sentimento O é mais clara. Agora, Tem mais. tem. Se no movimento rígido a deformação é pequena, nas transformações projetivas a coisa já fica mais distorcida. Projetivas. Isso lembra Klein, identificação projetiva. Exatamente. O modelo vem daí e da geometria projetiva. Conceitos, espaço, tempo, tudo fica meio alterado. Pensa nesses mecanismos. Identificação projetiva, cisão. Certo. E como isso aparece na clínica? Bion dá outro exemplo. Um paciente que está confuso na sessão, sabe? Mistura tempos verbais, as ideias ficam soltas, tipo, bom dia, mas deve ser tarde. Aquela moça saiu por causa das calcinhas. Nossa, bem desconexo. Pois é. Aí, para captar o O, a experiência original é bem mais difícil. O processo de transformação, o tá, deforma muito a experiência. As palavras quase perdem a função de representar algo claramente. Entendi. Movimento rígido, projetivas e tem um terceiro grupo. Sim, as transformações em alucinoses. Essas são as mais extremas. Alucinoses? Já soa grave. E é. O produto final, o teta, pode ser uma alucinação mesmo, um delírio, um comportamento psicótico. Muitas vezes fica incompreensível para quem está de fora. E isso estaria ligado à parte psicótica da personalidade. Isso, onde a capacidade de simbolizar, de representar a experiência está muito, muito comprometida. Fascinante e complexo. E você mencionou o O. Bion desenvolve mais essa ideia do O? Muito. E aqui fica bem interessante. O O não é só o fato original específico, tipo o sentimento sobre a pausa na análise.
O O também é usado por Bion para simbolizar a realidade última. Aquela coisa em si kantiana, sabe? Algo fundamentalmente incognoscível. A verdade última. Uau! Quer dizer, O tem dois níveis, o fato específico e essa realidade última. Isso, e a partir daí ele diferencia dois tipos de transformação em relação a esse O último. As transformações de O, Que seriam? conhecer sobre O. Está ligado ao conhecimento, ao que Bion chama de elo K, de knowledge, é saber a respeito da experiência. Ah, ok. Conhecer sobre. E a outra? São as transformações em O. Essas não são sobre saber, mas sobre se tornar O. É ser a própria experiência emocional, diretamente sem mediação do pensamento. Se tornar O. Ser a experiência. E imagino que aí a coisa pega, né? Pega muito. Esse processo de tornar-se O, de ser a própria verdade, como o Bion fala, geralmente é muito temido pelo paciente. Por quê? Parece perigoso. Sim, pode ser percebido como uma ameaça à integridade do self. Risco de desintegração ou de cair numa megalomania, por exemplo. Então a análise vira esse espaço delicado. Justamente, para tentar facilitar essa passagem do conhecer sobre, K, para o experienciar o ser O. E isso Bion associa com o crescimento mental genuíno. E essa transformação em O, esse ser, a experiência, Bion dá um nome para isso. Dá sim, ele chama de mudança catastrófica. Catastrófica. Assusta um pouco. Mas não é catástrofe no sentido comum de desastre total. É mais uma ruptura, às vezes violenta simbolicamente, com a estrutura psíquica que existia antes. Subverte o jeito de pensar. Uma quebra de padrão radical. Exato. Mas, olha que interessante, mesmo nessa mudança radical, Bion diz que tem uma invariância fundamental que permanece. Mesmo na catástrofe. Qual? A da relação continente-contido. A estrutura básica da mente para processar a experiência, para conter, ela se mantém, mesmo que o conteúdo mude drasticamente. Entendi. A capacidade de processar continua ali. Isso. Mas a resistência a essa mudança é enorme, claro, especialmente em personalidades mais psicóticas. O que nos leva, então, ao papel de quem escuta, do analista. Como é que se capta essas transformações, principalmente as mais distorcidas, as mais arcaicas? Aí entra um ponto central em Bion, a intuição. Ele diferencia bem da percepção sensorial comum. Intuição. E como acessar isso? Para Bion, para acessar O, em sua evolução, é preciso um estado mental muito específico do analista. E aí vem a famosa e difícil recomendação dele: suspender memória e desejo. Ah, sim. Suspender memória e desejo. Eu confesso que sempre achei essa uma das ideias mais desafiadoras e fascinantes na prática clínica. Sem dúvida. Suspender a memória não é ter amnésia, né? É evitar se prender ao que você já sabe sobre o paciente. É encontrar a pessoa ali, a cada sessão, de novo. E o desejo? Suspender o desejo é abrir mão daquela ânsia de entender logo, de querer curar rápido, de ter a resposta certa na ponta da língua. Faz sentido. Lembra a atenção flutuante livre de Freud? Exatamente. Ecoa isso. Permite tolerar a frustração de não saber, de não entender imediatamente. Evita que a gente feche o sentido muito cedo, o que bloquearia o contato com o O. E é dessa capacidade de aguentar a incerteza? Isso, que pode surgir o que Bion chama de linguagem da realização. Aquela interpretação que realmente ressoa no paciente, que toca em algo vivo e pode talvez facilitar a transformação em O. Ufa, que percurso! Então, o que a gente leva dessa nossa exploração hoje? Olha, acho que o principal é ver como o conceito de transformações do Bion nos dá um vocabulário, né? Uma ferramenta bem refinada para analisar como as experiências brutas, o O, são processadas mentalmente, o T, e como elas se manifestam, o TB. Seja de forma clara, como no movimento rígido, ou muito distorcida, como nas alucinoses. É uma ferramenta clínica muito valiosa, sem dúvida, para navegar o material complexo que aparece na análise com pacientes neuróticos ou psicóticos. Com certeza. E fica uma coisa para a gente pensar, talvez para além da clínica. Se todas essas transformações, as rígidas, as projetivas, essa passagem difícil para o A, acontecem com tanta força na análise, onde mais na vida a gente pode observar ecos disso? Boa pergunta. Talvez na aprendizagem,
quando a gente aprende algo muito novo. Pode ser. Ou no impacto que uma obra de arte causa na gente. Ou naqueles momentos de clique, de súbita compreensão, de mudança pessoal profunda. Fica a reflexão, então, sobre como essa dança entre ser a experiência e representar a experiência permeia toda a nossa existência, né? Exatamente como a gente vive nesse jogo constante de transformar e ser transformado.